A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva e poderosa. É a palavra que tem ensinamento, que tem vitórias, que tem bênçãos para mim e para você. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Estamos no segundo livro de Samuel, capítulo 10, do 1 ao 19. É este capítulo hoje que a gente vamos trabalhar diante do querer e da orientação do Senhor. O título que Deus deu foi: A presença de Deus acompanha as vitórias. Se você tem a presença de Deus, acompanha as vitórias. Mas, Beto, o que é a presença de Deus? É você se ver a Deus de verdade, renunciar ao pecado, fazer a vontade do Senhor, obedecer, estar na direção que Ele quer. A presença dEle, com certeza, é com você. Vamos ver aqui no capítulo 10 de 2 Samuel. Vitórias de Davi sobre os amonitas e os sírios. Esse povo era povo de guerra, era povo grande. Mas a presença de Deus era com Davi. Aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. E enviou Davi os seus servos para consolá-lo acerca de seu pai. Foram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon a seu senhor: Anum, porventura honra Davi a teu pai os teus olhos, porque te enviou consoladores. Porventura não te enviou antes Davi seus servos para reconhecer esta cidade, para espiá-la e para transtorná-la? Veja o que é conselhos malignos. Davi tinha mandado sua equipe para consolar Anon, que o pai dele tinha sido amigo de Davi. Mas os amigos foram influenciados, disseram que Davi estava ali como espia, mandando espia para depois tomar o lugar. Cuidado com quem você anda. Cuidado com as pessoas que você abre as portas da sua casa para elas. Cuidado com os seus sonhos que você conta, porque nem todo mundo que conversa, que brinca, tem caráter. Então tomou Anum, os servos de Davi, e lhe raspou metade da barba, também lhe cortou metade das vestes até as nádegas e os despediu. Veja, cortou a barba, cortou as vestes até pedaço das nádegas. Isso era desonroso. Isso era puxar para uma guerra terrível. Veja os conselhos daquele rapaz, daquele rei jovem, que tinha acabado de perder o pai, as consequências que ia ser. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com orientações de pessoas que não têm a presença de Deus. Vai trazer transtorno e consequência para a sua vida. Ande com quem tem a presença do Senhor. Quando isso foi informado a Davi, enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque estavam aqueles homens deles sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhe: deixa-os estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então volte. Avisaram a Davi. Davi mandou que eles ficassem em Jericó até a barba crescer. Mas ali Davi com certeza está virado, por conta do conselho que dera aquele jovem. Criou-se uma rixa, criou-se uma guerra. A gente tem que andar com pessoas que patrocinam o amor, o perdão. A gente tem que andar com pessoas que andam com amor, com respeito. Quando você vê pessoas que só vivem na fofoca, falando mal de outros, zombando, saia fora, porque não tem a presença de Deus. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito abominável para com Davi, foram e alugaram dos sírios Bet-Reob e dos sírios Azobá 20.000 homens, de pé do rei de Maaca 1.000 homens, e os homens de todo 12.000 homens. Veja que aqueles homens ali, o rei alugou homens, quer dizer, para se equipar para a guerra. Mas ele entendeu com certeza o que ele fez. Ande com pessoas que têm a presença de Deus. Porque quando você recebe conselhos, ou quando você está perto de pessoas que não têm nada de Deus, mesmo dentro da casa de Deus, amanhã você vai cair em alguma situação difícil por conta dessas pessoas.
Veja que esse rei já estava se preparando, porque sabia que o que fez ia vir em consequência. E ouvindo Davi, enviou a Joabe e a todo o exército dos valentes. E saíram os filhos de Amon e ordenaram a batalha à entrada da porta. Mas os sírios de Zobá e Robe e os homens de Tobi, Maaca, estavam à parte no campo. Vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, escolheu dentre todos os homens de Israel e formou em linha contra os sírios. E os restantes do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Veja que esses homens, que eram da equipe de Davi, estavam preparados, estavam acostumados a guerrear junto com Davi. Esse rapaz ouviu conselhos malignos de pessoas que criaram situação, dizendo que aquelas pessoas vieram para espiar, para tomar a cidade. Não era isso. Davi mandou para consolar ele. Mas as más conversações, como diz lá em Coríntios, corrompem os bons costumes. Cuidado com as más conversações perto de você. Ande com pessoas sadias, que falam coisas boas, que respira o Senhor, que tem a presença de Deus. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei te socorrer. Esforça-te, pois, e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Veja que eles ali se prepararam, conversaram para começar a agir na guerra. Os soldados, general de Davi, os homens de confiança de Davi. Mas o interessante é que eles disseram assim: cidade de nosso Deus, e faça o Senhor, então, o que bem parecer aos seus olhos. Eles colocaram Deus na frente. Coisa boa é você fazer algo e colocar Deus na frente. Por mais difícil que seja a peleja, coloca Deus na frente, porque Ele está contigo. Ele vai ajudar, Ele vai dar livramento, Ele vai dar estratégia, Ele vai dar vitória. Então se achou Joabe e o povo que estava com ele para a guerra contra os sírios e fugiram de diante dele. E vendo os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai. E entraram na cidade, voltou Joabe dos filhos de Amon e veio para Jerusalém. Veja que ele preparou aqueles homens, agora todos fugiram, porque entenderam que os soldados, a equipe de Davi, o general de Davi, ia vencer eles. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, tornaram a refazer-se. E mandou Hadadezé e fez sair os sírios que estavam do outro lado do rio. E vieram pela Elã, Saboque, chefe dos exércitos de Hadadezé, marcharam diante deles. Do que, informando Davi, ajuntou-se a todo Israel e passou o Jordão e foi para Elã. E os sírios se puseram em ordem contra Davi e pelejaram com ele. Porém, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi feriu dentre os sírios, dos homens, 700 carros e 40.000 homens de cavalo. E feriu também a Sobaque, general do exército, que morreu ali. Até o general dos assírios morreram ali. Tudo isso por conta de uns conselhos que aqueles homens deram ao rei, o príncipe que tinha acabado de ser o pai, o rei morrer. Cuidado com conversas paralelas. Cuidado com conversas que vai trazer um abismo, uma dificuldade para você, no seu trabalho, na faculdade, na sua igreja. Cuidado. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Quem foge da aparência do mal, quem escuta conselho de pessoas de Deus, pode ter certeza que a presença do Senhor é com ele. O 19 para terminar. Vendo, pois, todos os reis, servos de Hadadezé, que foram feridos diante de Israel, fizeram paz com Israel e serviram e temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. Fizeram paz com Israel. Veja o que aconteceu, porque Davi e seus homens ganhavam as guerras. Até o general do Assírio foi morto. Sabe o que é isso? Era a presença de Deus que era com Davi.
Quando se obedece, quando está na posição que o Senhor quer, a presença de Deus é com você. Fuja de fofoca, fuja de disse-me-disse, fuja de zombaria, de críticas, de tudo que não glorifica o nome do Senhor. Pecado é tudo aquilo que fere a santidade de Deus. Fuja, leia a Bíblia, vá louvar hinos para o Senhor, vá exaltar o nome do Senhor, obedeça a Ele, fique na posição que Ele quer, fique na porta como ficava Mardoqueu, e é só vitória. Porque a gente fazendo o que é bom, a presença do Senhor está conosco. Aqui eu coloquei, a presença de Deus acompanha as vitórias. Coloquei aqui porque Deus mandou. A presença de Deus era com Davi, por isso que ele ganhava as vitórias. Esse rapaz recebeu conselhos malignos e grande foi as consequências. Lembre-se que diz lá em Coríntios, as más conversações corrompem os bons costumes. Vamos andar na posição que o Senhor quer. Vamos estar com quem glorifica o nome do Senhor, porque aí nossos sonhos são realizados, nossas lutas são vencidas, nossas dores cessam, nossas tristezas Deus transforma em alegria. Mas coisa boa é ter a presença de Deus, porque aí a presença de Deus é acompanhada também, acompanha as vitórias. Então fique como Davi, obedeça o Senhor, esteja na posição que Ele quer, e é só vitória. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.